Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de operador de computador. Continuando o cronograma, né? Falamos sobre Excel. Na última aula, vocês ficaram de fazer as atividades, né? Propostas da apostila, a parte prática. Eu fiz a maioria dos exercícios com vocês, se não me engano, ficou um aí, né? Do gráfico para que vocês realizassem. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês aqui do lado direito, tá? Para confirmar a presença de hoje. Compartilhar aqui a tela. Ok, pessoal, compartilhando a tela então. Apostila de informática básica, né? Páginas 92, 93. Ficou de vocês desenvolverem então estes exercícios, né? Na aula de hoje nós iríamos continuar a partir dessa tabela aqui, né? Notas de alunos, disciplina Excel, na qual a gente vai aprender a função SI, né? Para calcular, para a planilha trazer automaticamente essa mensagem, né? Aprovado ou reprovado, além da formatação condicional, né, que nós ficamos de ver aí a partir da aula de hoje, ok? Fora isso, pessoal, alguma dúvida em algum exercício? Vocês querem que eu faça algum exercício com vocês? Na hora de vocês realizarem os exercícios, sentiu dificuldade em algum em específico, eu faço aqui de novo, não tem problema. Eu preciso que vocês me falem qual foi a dificuldade, tá? Então, se vocês quiserem aí, colocar no chat de texto, ou abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá? Muito mesmo foi o gráfico. O gráfico dessa tabela aqui, né? A Empresa Nacional SA. Aham, essa mais deitada. Ok. É o que ficou de desafio para vocês. Bom, vamos lá. Vou fazer, então, junto essa atividade. Só se eu consigo copiar os dados aqui. Deixa eu pegar pronto. Mais alguém, pessoal, com alguma dificuldade, com alguma pergunta? Não, Professor, tranquilo, sim. é porque eu fui fazer a atividade e ele não está no Word. Ah, Aí, por isso que eu tirei foto para você e mandei para você a foto. Porque ele não estava querendo salvar, nem no computador, nem no celular. qual atividade? Essas daí do Excel, a planilha, o gráfico. Ué, não conseguiu salvar? Não, eu não consegui salvar. Não sei se é o probleminha no Word ou se é o Não, computador. não é no Word que você vai fazer, não. É no Excel, né? Programinha do Excel que você tinha que estar fazendo. No Excel, eu falei errado. Aham. Mas aí manda para mim o erro que está dando. Tenta novamente salvar em Excel. E aí tenta enviar e manda para mim a foto do erro que está acontecendo. E aí com o erro eu consigo te ajudar, tá? Tá bom, então.
Ok, aproveitar que já tem as duas tabelas aqui, a gente vai precisar da de cima, né, para continuar o conteúdo. Fazer primeiro a do gráfico, tá? Empresa Nacional S.A. e tem os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, total primeiro trimestre, máximo, mínimo e média, né? Total, seleciona os três, vem aqui no botão de funções do lado direito, na parte superior, escolhe a opção soma, né? Selecionar de novo, vem aqui, soma, porque esse aqui as... Ok. Vamos lá. Bem, seleciono só os três, né? Janeiro, fevereiro e março de cada produto. Fiz uma vez, né, pessoal, um detalhezinho lá que eu comentei na aula anterior. Para vocês que estão começando, é interessante fazer linha por linha, né? Depois que vocês tiverem entendido e aplicado de fato a função, né? Vocês têm aqui do lado direito do resultado, né? Por exemplo, eu fiz uma vez a soma dessa coluna aqui, né? Total primeiro trimestre. Na de baixo, para facilitar o meu tempo, né? Para que eu consiga ter um rendimento melhor, eu posso arrastar aqui na alça de preenchimento, ó, nesse resultado aqui, ó, 15.892, tá? Na célula, no quadradinho onde tem esse resultado aqui, aumentar aqui um pouquinho. Aqui do lado direito do quadradinho tem um outro quadradinho bem minúsculo, tá? A hora que você passa o mouse em cima, o cursor muda de formato, tá? Se eu clicar com o botão esquerdo e puxar até as linhas seguintes, né? O que vai acontecer? Ele vai autocompletar com a soma dos produtos, né? Das próximas linhas, ou seja, parafuso aqui, ele vai pegar, somar os mesmos intervalos, né? Janeiro, fevereiro e março, arruela também, e o produto prego, tá? Então, você pode perceber aqui, ó, clica duas vezes em cima desse resultado aqui da linha do item 2, tá? Vou clicar duas vezes. O que aconteceu? Ele pegou os valores que estão entre E12, tá? Ou seja, janeiro, até o I12, tá? Que é março, ok? Então, aqui ele realizou a soma automaticamente. A hora que eu cliquei nessa alça de preenchimento, ele completou para mim a função, a mesma função, né? E aqui a próxima linha entendeu que ele vai ter que fazer a mesma coisa, que é somar esses 3 meses aqui. Okay? Então, você pode fazer dessa maneira para adiantar e você ganhar mais tempo, né? Máximo. A função está aqui dentro desse botão, dentro dessa biblioteca de funções, né? Então, eu vou selecionar agora a função max, máximo, né? Ou seja, o maior valor vendido aí, né, entre janeiro, fevereiro e março. Pode perceber que a hora que eu cliquei no botão de funções e selecionei a função máximo, ele selecionou para mim um intervalo de uma célula na qual eu não vou utilizar esse intervalo, né? Por quê? Porque é esse intervalo aqui, ó, janeiro, fevereiro e março, ok? Mesma coisa, fiz uma vez, preciso fazer a mesma coisa nos demais? Não, né? Só clicar aqui nessa alça de preenchimento, clica no quadradinho, clica com o botão esquerdo, segura e puxa até o final, e ele autocompleta para os demais, tá? Função mínimo, mesma coisa, né? Botão de funções, função mínimo, aí ele vem e seleciona uma outra célula que não tem nada a ver com o que a gente precisa, né? Então, é só clicar lá em janeiro e arrastar para poder selecionar os demais meses, né? Fevereiro e março. Pronto. Menor valor de venda entre janeiro, fevereiro e março. Também fiz uma vez, né? Só arrastar para os demais, ele já calcula o valor, tá?
Média, média também. Média de janeiro, fevereiro e março. Média de venda, né? Então, vou lá, clico no botão, seleciono a função média, pego os 3 novamente, janeiro, fevereiro e março, e aperto Enter, tá? Aqui você pode perceber que deu mais de 2 casas decimais, né, após a vírgula. Tá? O padrãozinho a gente deixar 2, onde que a gente arredonda esse valor, tá? Para ficar arredondado igual está nos demais. Aqui em página inicial, a gente tem 2 botões aqui bem no meio, na guia número, tá? Onde eu tenho aumentar, ele vai aumentando as casas decimais, e aqui ele diminui, ele trabalha com arredondamento de valores, tá? Então é aqui que eu vou clicar. Vou clicar 1, 2, 3, 4, 5. Até ele arredondar de fato esse valor, tá? Vem aqui e faça a mesma coisa. Vou trabalhar com a alça de preenchimento, tá? Pronto, essa tabela aqui, o exercício concluído, só falta fazer o gráfico, né? O gráfico, pessoal, é o seguinte. O gráfico dessa tabela aqui, perceba que a hora que eu copiei as informações da apostila, ele veio com 2 colunas mescladas, tá? Vamos tentar fazer desse jeito mesclado, mas eu acredito que vai dar algum erro se você tiver 2 colunas mescladas. Não pode haver mesclagem de células, tá? Para trabalhar com largura, você tem que aumentar lá na coluna, redimensionar a largura, tá? E não mesclar 2 células diferentes, tá? Mas aqui, a gente analisando o gráfico, o que a gente tem? A gente tem os produtos, tá? E a gente tem os 3 meses, né? Janeiro, fevereiro e março, ok? Então, é o que a gente vai selecionar. Produto, a coluna todinha, inclusive o título, né? Depois, janeiro, fevereiro e março, ok? Só isso que eu vou ter que jogar no gráfico, não é a tabela toda, é só algumas informações, né? Lembra que a gente fez esse gráfico aqui? A gente comentou que a gente precisa se atentar na hora de selecionar as informações, né? Nem sempre a gente vai jogar a tabela toda, às vezes é alguma informação ou outra, né, que precisa ser selecionada antes de você selecionar o tipo de gráfico que você vai precisar. Esse gráfico aqui, ele é o de linhas, tá? Um outro detalhe importante também, por exemplo, se eu precisasse gerar um gráfico apenas dos produtos do mês de janeiro e do mês de março, tá? Deixando esse mês de fevereiro aqui de fora do gráfico, tá? Eu não dei conta de deixar minhas letrinhas vermelha e verde. Não entendi. Lá do aprovado e reprovado, Sim. eu não dei conta de deixar ela vermelha e verde. Tá, mas é só alterar a cor da letra, né? Só vir aqui e alterar a cor da letra. Ah, por isso que eu não fiz. Ah, tá. Mas isso aqui é um outro detalhezinho que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Vamos ver o do gráfico aqui primeiro, que aí daqui a pouco a gente chega lá. Mas, na verdade, esse verde e vermelho não vai ficar vindo aqui e alterando a cor, não, tá? A gente vai fazer de uma outra maneira, utilizando a formatação condicional e utilizando uma função chamada função se, tá bom? Entendi. Tá fazendo. Vamos lá, pessoal. Então, um detalhezinho que eu queria passar para vocês, tá? Ó, coluna produto. Eu preciso jogar janeiro, fevereiro e março, ok? Só que, o que acontece? Nem sempre os valores que nós vamos utilizar para jogar dentro de algum gráfico específico, elas vão estar juntas, coluna a coluna, tá? Às vezes, uma determinada informação de uma coluna está em uma outra coluna totalmente separada dentro da tabela, tá? E aí, o que acontece? Você precisa selecionar todos os elementos necessários para você jogar dentro do gráfico primeiro, né? Então, aqui um exemplo, tá? Eu vou jogar os produtos, vou jogar janeiro, vou deixar fevereiro de fora e vou jogar a coluna de março, tá? O que a gente vai precisar fazer? Selecionando normal com o botão esquerdo,
as 4 colunas, né? Produto, janeiro, fevereiro e março, é fácil, a gente consegue, né? Só clicar com o esquerdo aqui, segurar e arrastar até selecionar as demais colunas. Só que quando a gente quer deixar uma coluna de fora, como que a gente vai fazer, será, hein? A gente vai selecionar, por exemplo, produto e janeiro. Ok? Fevereiro vai ficar de fora. Eu selecionando essas 2 colunas, no teclado, eu vou apertar a tecla Ctrl, vou segurar Ctrl, e aí eu vou vir aqui e selecionar só a coluna de março. Tá? Então, perceba que quando eu quero selecionar intervalos diferentes, seja para você fazer qualquer tipo de formatação, tá? Isso lá vale também no Word. Você precisa selecionar primeiro uma parte, depois segurar o Ctrl, mantém o Ctrl pressionado e aí você vem na coluna de março e seleciona, tá? Você só vai conseguir selecionar intervalos diferentes se você fizer dessa maneira, ok? No celular não tem como fazer isso, tá? Isso aí já fiz um teste. Infelizmente não tem como, né? Porque teclado celular não tem essa função para você poder habilitar e selecionar intervalos diferentes, tá? Então você vai ter que configurar a sua tabela de acordo com que as colunas fiquem todas coladas umas nas outras para você selecionar e inserir o gráfico, tá? Ok, voltando ao exercício original, né? Produto, janeiro, fevereiro e março, ok? Vou aonde? Vou na opção inserir. Que tipo de gráfico que ele é? Ele é um gráfico de linhas do tipo 2D, tá? Ele é esse gráfico aqui, ó. E tá, eu já sei por que não vai dar certo. É justamente o que eu tinha falado, ó. Na hora que eu copiei as informações da tabela, o que acontece? Elas vieram com colunas mescladas, tá? Então, eu vou desmesclar essa coluna, ó. Tá vendo? Tá, C e D. Vou vir aqui em página inicial. Isso aqui também. Clicar em mesclar de novo, ele faz o processo inverso, né? Mesclar aqui. Ok. 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 O que eu vou fazer com as colunas que sobraram? Vou excluir, né? Botão direito. Excluir. Vou selecionar a opção coluna inteira. Mesma coisa, botão direito em cima. Excluir coluna inteira. Ok. Aqui a mesma coisa. Excluir coluna inteira. Ok. Mesma coisa, botão direito, excluir coluna inteira. Ok. Tem as linhas, né? As bordas. Tem essa coluna sobrando. Pronto, agora nós vamos conseguir inserir o gráfico de linhas, tá? Novamente seleciono, produto, janeiro, fevereiro e março. Inserir gráfico de linhas. O gráfico de linhas que vai ser esse aqui, ó. Acho que linha empilhada com marcadores, tá? Vou clicar nessa opção. Professor, mas não tá igual da apostila. Realmente não tá. Olha só aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês do detalhezinho? Vai aí aparecendo de vocês que é inverter essas informações aqui, ó. Os produtos têm que aparecer aqui na legenda. E olha só onde que os produtos estão aparecendo. Estão aparecendo aqui nos eixos, né? No eixo inferior. E não pode. A gente vai inverter essas informações, inverter os eixos, tá? O eixo com a legenda. Lembra que eu falei que vocês iriam precisar desse botão aqui, ó? Alternar linha barra coluna? Vou clicar nele, ó. Ok? O que aconteceu? O eixo onde tinha os produtos passou a ter o quê? As informações dos meses, né? E aqui os produtos passaram a ser legenda. Ok? Professor, mas mesmo assim ainda não está igual da apostila. Beleza, agora que a gente vai trabalhar com o quê? Com as formatações
para colocar a legenda no lugar certo, né? Trabalhar com esses valores aqui, ó. Ou seja, a gente está indo variando de um valor de 0 a 14.000, né? E aqui no Excel, a gente tem valores totalmente diferentes, né? Está indo de 0 até 35.000, né? Um valor aqui bem estranho. Deixa eu conferir os valores como que está aqui. É isso mesmo. 2.354. Isso. Ok. Vamos lá. Quando você insere o gráfico, então, o Excel ele aparece uma nova ferramenta, uma nova barra de opções aqui na parte superior do lado direito. Tá? Ferramentas de gráfico, opção Design e opção Formatar. Dentro de Design, nessa parte aqui da janela, ó, estilos de gráfico, se eu clicar nele, vai aparecer vários estilos de gráfico, tá? É só passar o mouse em cima para você ver os estilos que aparecem, né? Tem um layout bem interessante, né? Vou ver aqui. Aqui. Vai ser esse daqui, ó. Tá? Estilo 11, se não me engano, né? Estilo 11, tá? Vocês clicarem na opção Design, nessa parte aqui, clica na setinha, ó, vou sair de novo, ó, clica na setinha, aí você passa o mouse para você ir vendo os estilos que tem aqui, tá? Estilo 11. Okay? Aí o que acontece aqui, ó? Perceba que a gente tem um X, né, para representar essa linha, o triângulo, tem um quadrado, né? Tem um losango aqui, ó. E a mesma coisa, ó, na apostila, ó. Aqui está invertido o valor. O triângulo teria que ser aqui em cima, e tem um quadrado, né? Ok, mas o estilo nós pegamos praticamente igual. Eu acredito que tem algum valor que não está batendo aqui nessa tabela. Vamos ver as linhas. Tem algum valor aqui que não está batendo. Deixa eu apagar o gráfico para a gente fazer de novo. Vou digitar essas informações aqui rapidinho, pessoal. Quando eu fiz a minha tabela assim também, a minha tabela não bateu, não. Aí eu não sei o que aconteceu, que eu fiz. Um valorzinho errado que você digita altera realmente toda a tabela. Tem que realmente refazer, conferir. Ok, vamos lá, vamos ver se vai dar certo agora. Outubro, janeiro, fevereiro, março. Inserir. Gráfico de linha. Linhas com marcadores. Ok, vamos nessa penúltima aqui primeiro, só para ver como que vai ficar. Uma coisa que ficou de fora. Porca, parafuso. Parafuso arruela. Parafuso arruela, prego. Tá faltando. Não, tá certo. Ok, vamos aqui, alternar linha barra coluna. Ok, agora vai dar certo. Então, cliquei nesse botão alternar linha barra coluna. Vem aqui no estilo, né, de gráfico. Vou selecionar o estilo 11, né? Ok. Pronto, agora bateu, tá?
Agora bateu certinho. Então, era só realmente ter alterado, faz de novo, digita a informação novamente, confere os valores se estão corretos, porque qualquer detalhezinho, número a mais, não bate com o do gráfico, não, tá? Acho que o meu também tinha faltado o prego também. Aí aqui, pessoal, então agora a gente vai começar a formatar, tá vendo que agora vai de 0 a 16 mil, então era realmente algum valor que estava incorreto aqui, tá? Aí a formatação, primeiro, os títulos, né, dos gráficos. Você pode clicar aqui nessa caixinha de texto dentro do gráfico e colocar o título do gráfico, né? Vendas de produtos primeiro trimestre. Vendas de produtos primeiro trimestre. Você pode esticar um pouquinho essa caixinha, clicando aqui nos cantos, né? Você pode vir aqui em página inicial também, alterar a fonte, né? Deixa eu ver que fonte pode ser essa. É um Arial. Arial. Tá em negrito? Aparentemente tá. Aqui, ó. No botão dentro da página inicial também você tem esses botões aqui, né? Aumentar o tamanho da fonte e o diminuir o tamanho da fonte também, tá? Em vez de você vir por aqui também e alterar o tamanho, você pode clicar nesse botão para ele alterar, tá? Essa legenda aqui, ela vai ficar embaixo, né? Então, onde que eu altero a legenda para ficar embaixo? Também, vou clicar no gráfico, opção Design, adicionar elemento de gráfico, opção Legendas. Tá? Você pode não ter legenda dentro do gráfico, você pode colocar ele do lado direito, você pode colocar ele na parte superior, como já estava, né? Do lado esquerdo, ou colocar ele na parte inferior, conforme está pedindo a apostila, tá? É o que nós vamos fazer. É esse aí que o meu não aparecia, era, Ricardo? Você falou que era o eixo. Não entendi. Ah, aquele negócio lá que você falou do eixo lá, que não ia aparecer no meu? Ah, sim, é isso mesmo. Aqui não vai aparecer como adicionar elemento de gráfico, não. Você vai aparecer formatar eixo, alguma coisa assim, tá? Mas está dentro de design. Se eu for lá em design, conseguiu achar as legendas? Aham, mas essa parte aí, ela já vem no gráfico já. Eu vou no design, aí tem os gráficos, aí tem outro tipo de gráfico com esses detalhes. Tá, mas eu digo você alternar a posição da legenda, né? Você colocar ele em cima, do lado esquerdo. Tem um lugar aí esse lugar eu não achei, não. Mas, tipo assim, tem um modelinho, né, desse... Ele está dentro de design mesmo, tá? Ele não vai estar com o nome adicionar elemento, mas ele está bem aqui no canto esquerdo também. Uhum. Ver se eu consigo achar uma imagem aqui do Word 2007, do Excel 2007. Excel 2007, inserção de gráfico. Ele abre do YouTube. O 2007 ele vai ter 3 opções, né? Design, layout e formatar. Se não me engano, dentro de design, está conseguindo olhar essa imagem aqui, Priscila?
Tá pequena, eu não consigo aumentar. Mas no seu vai ter 3 opções lá em cima: design, layout e formatar, não é isso? É. Ok, então não é design, tá? Não é design. Mas tenta lá em design. Design, alterar. Não, alterar tipo do gráfico não é. Não, design não é, tá? É nessa opção Acredito. aqui, ó. Layout. É, layout. Isso, aí do lado esquerdo aqui vai ter alguma coisa de eixo, alguma coisa assim. Parecido com esse É, botão. mais ou menos aí mesmo, nesse É, caminho mesmo. é ali que você vai alterar a legenda, colocar os títulos, né? Aham. Ok? Então, aqui na versão mais recente, né, adicionar elemento de gráficos. Aí aqui a gente tem os eixos, né? A gente tem o eixo vertical. Aqui, na verdade, título dos eixos, né? Título dos eixos. Horizontal, que é o inferior, tá? E o vertical, que é do lado onde tem as referências dos números, né? Então, aqui no horizontal principal, a gente tem quantidade, né? Adicionar elementos, título dos eixos. Vamos lá no horizontal. Vamos colocar aqui, ó, meses. Vou colocar meses. Aí o próximo título, título dos eixos. Agora vai ser o vertical, né? Vai ser o quantidade. Quantidade. Ok? Quase pronto. Agora a gente precisa trabalhar com esses valores, esse eixo de valores aqui, né? Que começa do 0 e vai até o 14.000. E aqui no nosso, está indo até os 16. Como que eu faço para configurar, formatar o eixo? Botão direito em cima. Vou clicar aqui na opção formatar eixo. Vai aparecer essa janela aqui do lado direito da tela. Temos o valor mínimo, né? Ou seja, ele começa realmente na posição 0 e aí vai até, aqui está 16, né? Então é aqui que a gente vai alterar. Em vez de 16, você coloca 14, né? Clica fora. As unidades principais. Aqui está 2.000, né? Ou seja, esses valores vão intercalar de um para o outro de 2 em 2.000, né? Ou seja, 0, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10, 12, 14. Ok? E aqui no gráfico já está, né? Já está dessa maneira aqui na apostila. Tá? Então, nós vamos permanecer assim. Pronto, a gente não precisa alterar mais nada. Tá? Deixando dessa maneira aqui, configurando dessa maneira, tá ok. Depois, não precisa clicar em mais nada. É só fechar a janela. Pronto, acabamos de configurar, deixando esse valor de eixo aqui até 14.000. E do mais, é só colocar uma cor aqui de preenchimento aqui dentro, né, do gráfico. Você clica aqui na região interna. Vou colocar aqui a cor azul, né? Aí você vai clicar em formatar. Aí para trabalhar com cores, preenchimento do gráfico, você clica na opção formatar. Você vai clicar aqui em preenchimento. Vou colocar uma cor cinza, né? E tem linhas, se não me engano, tem umas linhas aqui na parte de dentro do gráfico, tá? Parte interna, que é o contorno. Tá? Então você vai clicar aqui, peraí, contorno. Ok, está selecionando um contorno do lado de fora, vamos ver o porquê. Vamos ver aqui em design. Tá, vamos clicar aqui em estilo de novo. Estilo 1.
Estilo 11. Bom, beleza. Isso é por causa do estilo, tá, pessoal? Ele não deixa colocar as linhas dentro da... Vamos ver aqui, vamos clicar aqui em formatar. Efeitos da forma, contorno. Aqui ele não deixou colocar mais linhas. Ok. Tá, pessoal, aqui esse detalhe, tá? Nessa versão mais recente, ou você deixa sem as linhas, né, e deixa o gráfico com o estilo parecido que tem, né, ou senão você deixa sem ficar parecido com o estilo e coloca as linhas, né, conforme o estilo que você escolheu aqui, ó. Tá vendo? Esse já coloca as linhas internas, né? Porém, o estilo das linhas não fica igual ao da apostila, tá? Então, não tem como. Ou você deixa de uma maneira... Se eu não me engano... Oi? Se eu não me engano, eu acho que eu pintei a cor dessas linhas, essas vertical. Eu não lembro se eu removi ou se eu fiz foi colocar elas na mesma cor do fundo. No 2007 tem como, ele já fica igualzinho que tá na apostila. Nessa versão mais recente não tem essas linhas internas, tá vendo? E só tem a parte de fora, mas não tem essas linhas internas. A não ser que você escolha um outro estilo, e aí as linhas não vão ficar iguais, né? Aí já muda. Ou escolhe uma coisa ou escolhe outra, porém não fica igual, tá? Então aqui realmente não tem como pintar as linhas, porque não tem, né, essas linhas internas. O contorno, a espessura, não tem. Vamos ver aqui, redefinir. Entendi. Salvar, selecionar, formatar. Vamos lá, formatar. Preenchimento. Ok, borda. Colocar a linha sólida? Não, a linha só do lado de fora. Não tem. Transparência, tipo de composição. Não tem, pessoal. Tá na versão recente, ou ela fica assim, as linhas parecidas, né? Só que sem linha na parte interna, ou você escolhe os que tem linha, porém as linhas não ficam com o mesmo formato, né? Ok? Pessoal, dúvidas nas configurações de títulos do gráfico, né? Dos eixos, dos valores, como selecionar os valores e colocar dentro do gráfico, o detalhezinho que foi, né? Alternar linha barra coluna para jogar as informações para deixar, né, o gráfico máximo parecido aí com o que a gente tem. Alguma pergunta a ser feita neste exercício? Marcos, no telefone faz, porém, não tem aquela opção de alternar linha barra coluna, né? Então vai ficar assim um gráfico com as informações dos produtos, dos meses, porém não vai ficar idêntico ao da apostila, tá? Tem como fazer, você insere o gráfico de linha, porém não vai ficar igual justamente por causa do detalhezinho, que é esse botão aqui, né? Então, tem como fazer, tá? Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta neste exercício ou em algum outro exercício da apostila? Quer que eu faça aqui? Conseguiram replicar planilha de orçamento, comparação, despesas? Não entendeu alguma função, média, soma, multiplicação que a gente viu, né? A primeira. Ok, pessoal, então voltando aqui, ó, nessa planilha aqui, notas de alunos, disciplina Excel. A gente tem as notas, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, temos a média. Em cima da média é determinada a situação do aluno, né? Se ele está aprovado ou reprovado, tá? Inclusive, nós conseguimos colocar uma terceira condição, né? E depois vocês vendo o material que eu coloquei, complementar lá no nosso grupo, eu coloquei um material complementar, né? Que é a apostila de Excel avançado, tá? Depois leiam com calma, né? Aprofundem o estudo de vocês. Vocês vão ver que com a função se a gente consegue colocar
várias condições dentro, né? Então, não são apenas 2 condições, a gente pode trabalhar com 3, com 4, tá? São várias possibilidades que a gente pode colocar dentro de uma estrutura Si, que a gente vai chamar mais para frente de função Si aninhada, né? Ou seja, quando a gente tem mais de uma função estruturada em uma só, tá? Mas de início a gente vai fazer essas 2, tá? Eu vou mostrar 2 maneiras, uma digitando e a outra trabalhando com a ferramenta inserir função, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui novamente o exercício. Ok. Bom, vamos lá. Um outro detalhe que eu queria passar para vocês, né, aproveitando que ficou assim bem desconfigurado a tabela, com relação a você configurar, né, formatar a questão da largura e da altura da coluna. Você pode selecionar tudo, né, vir aqui em página inicial, clicar aqui no botão formatar, que fica aqui do lado direito. Aqui nós vamos ajustar a altura da linha, tá? Só que antes, vamos clicar em qualquer célula e vir aqui em formatar para a gente ver que altura que está. A altura está configurado para exibir 26,25 centímetros, né? Então, vou clicar aqui em OK. Vamos lá em formatar, vamos ver a altura. Aqui, a altura da linha. A altura também está para 26,25, tá? Isso do primeiro, da coluna A. Então, vamos deixar todos nesse padrão, vamos deixar 26 por 26, vou deixar aqui, selecionar tudo. Vou vir aqui em formatar. Vamos primeiro na altura, né? Vou colocar 26 redondo. Vou aqui em formatar novamente, vou vir aqui em largura, 26. Ok. Nossa, 26 ficou muito grande, né? Vou voltar aqui. Formatar, largura. Vou colocar metade, 13. Ok, metade ficou bacana. Certinho. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vou mostrar para vocês a função Si, né? E a partir da média, nós vamos identificar se esse aluno está aprovado ou não, e vamos colocar aqui como uma média, para que ele esteja aprovado, como uma média 7, tá? Ou seja, uma nota maior ou igual a 7, aprovado. Menor que isso, reprovado. Tá bom? Então, vamos lá. Nós já temos a média, né? A média dele, deixa eu fazer aqui novamente, né? Vou aqui selecionar as notas de primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Vem aqui no botão de funções, seleciono a opção média, tá? Fiz uma vez, sofri uma vez, clico aqui na alça de preenchimento e arrasto até o final, tá? Aqui na apostila, perceba que os valores aqui estão dando diferentes, né? 8,1,
67 ou 6,7, 2,95 ou 3, né? E aqui 9,2. Conferir os resultados. 5, 7, 3, 10, 9, 8, 5, 9,5, 5, 3, 2,5, 9, 8, 5, 2,5, 9, 8,2, 5,5, 1,3, 9,8. Ok. Então, o que a gente vai fazer é trabalhar com os botões de arredondamento, né? Então, aqui, diminuir casas decimais, né? Pronto, ó. Diminuir uma casa. Professor, licença. Sim. Você está gravando a aula? Se eu estou gravando? É. Estou sim. Ah, tá. Porque depois a gente tem que ver de novo. Tá ok, tranquilo. Qualquer dúvida pode Obrigada. perguntar, tá, pessoal? Então, 8,1, 6,7, 3 e 9,2. Pronto, agora está igual que a gente tem na apostila os valores, né? Então, vamos lá para a situação, tá, pessoal? A situação vai ser em cima da média que nós acabamos de calcular, tá? Então, a média que a gente estipulou para a nossa condição é média maior ou igual a 7, aprovado, tá? Agora, se o aluno tirar uma nota menor que 7, ele está automaticamente reprovado, né? Ou seja, 6,9, reprovado. Nota 7, 7,1, aprovado, tá? Nós vamos trabalhar em cima dessas condições aí, tá? Média maior ou igual a 7. Bom, a primeira maneira que eu acho mais fácil quando a gente trabalha com duas condições, tá? Isso só vai ser possível se nós colocarmos apenas duas condições. Se tiver uma terceira condição no meio, que a gente vai mais para frente alterar, implementar um pouquinho o nível de dificuldade, né? Colocar uma terceira situação aí, recuperação, por exemplo, aí a gente vai precisar digitar a função, tá? Mas quando ela é bem simples, só tem duas alternativas, né? Duas situações lógicas, a gente vai utilizar essa função aqui, ó, o fx, tá? A gente vai chamar a biblioteca de funções. Vamos lá, vou clicar nesse botão aqui, ó, fx, perto da barra de fórmulas aqui na parte superior, né? Tá? Se passar o mouse, dá um nome, inserir função, e aí vai aparecer essa janela, ok? Qual que é a função que nós queremos? Função se. Caso ela não apareça aqui dentro, no começo, né? Ou seja, como eu já usei ela algumas vezes, já aparece aqui, né? Mais recentemente utilizada. Se não aparecer, você vai fazer o quê? Você vai clicar nessa seta e vai procurar pela categoria chamada lógico, né? Ou seja, essa função se e mais algumas outras que nós vamos aprender, elas estão dentro da categoria de funções lógicas, né, que é uma categoria da matemática que trabalha com esses tipos de funções, tá? Então, eu vou escolher a função se, né, se, vou clicar duas vezes, e aí ele vai aparecer essa janela aqui, ó, argumentos da função. A função se, ela basicamente, ela é simples, né, ela é dividida em três etapas. Primeiro, o teste lógico, ou seja, eu preciso preparar o meu teste lógico para que o Excel ele consiga fazer essa verificação e me retornar uma das mensagens, né? Que teste lógico é esse? Eu vou colocar aqui, né? O teste lógico vai ser em cima de quem? Da média. Tá? Vou fazer primeiro do aluno Adamastor, que tirou essa média 8,1. Então, eu vou clicar em cima da média do aluno. No meu aqui ele está em F3, né? Então, você clica em cima da média. Depois, você vai trabalhar com os operadores. Deixa eu até mostrar aqui na apostila. Nesse material complementar e na nossa apostila de informática básica, vou colocar aqui no conteúdo. Importante que vocês façam o acompanhamento pela apostila também, tá? Aqui. Aqui a gente tem a estrutura, né, da função se.
tá? Sintaxe de funcionamento. E aqui a gente tem os operadores. Acho que não vai estar nesse material, tá? Eu vou vir aqui na apostila de Excel avançado, que eu coloquei lá no grupo, formatação. Aqui, pessoal, quando ele fala de função cont.si, tá? Na página 43, tá? Vou ver se é 43. Aqui não tem número na apostila, mas na hora que você abrir ele em formato PDF, aqui no canto esquerdo vai estar aqui, tá? Número da página. Você busca por 43, aí aqui, né, no título, como utilizar a função cont.si. Tá? Esses operadores, eles vão estar presentes em todas as funções lógicas, tá? A gente começou pela função se simples, a gente vai conhecer a função se ela com mais de 2 possibilidades, vamos conhecer essas funções cont.si, tá? Também. Então, esses são os operadores, tá? Maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, e esse símbolo diferente de. Tá? Pouco utilizado, mas a gente tem esse símbolo aqui também, tá? Basicamente, a gente vai utilizar esses daqui, certo? Bom, então esses são os operadores que a gente pode colocar dentro de uma estrutura SI, né? Então, aqui, quando eu quero informar que a média é maior, vou colocar o sinal de maior no teclado, né? Que é o Shift e a seta indicado para frente, né? Como que eu sei o que é maior e o que é menor? Seta para o lado esquerdo, menor, né? Para trás, diminuindo. Para frente, aumentando, maior, ok? Então, a referência é sempre essa. Lado esquerdo, diminuindo, para frente. Lado direito, aumentando ou maior, tá? Então, a média maior, né? Olha só o que a apostila está dizendo aqui, ó. Maior ou igual, né? Os dois símbolos juntos, maior ou igual. Eu vou colocar o sinal aqui de igual. Qual foi a média que nós estipulamos? 7, tá? Então, eu vou colocar aqui, tá? Se a média, que está aqui em F3, for maior ou igual a 7, vou clicar no próximo campo aqui, né? Que é o valor se verdadeiro, ou seja, caso ele verifique que a média realmente é maior ou igual a 7, vai aparecer uma primeira mensagem, o valor verdadeiro, tá? Eu posso colocar qualquer mensagem, tá, pessoal? Você pode configurar qualquer mensagem, só que você tem que entender o quê? Que o teste lógico, dando certo, a primeira condição é verdadeira. O teste lógico, se eu dando errado, né, o Excel verificar que aquilo ali é falso, vai aparecer alguma segunda mensagem de retorno para ele, tá? Então, aqui o valor se verdadeiro é aprovado, né? Se a média dele realmente for maior ou igual a 7, está aprovado, tá? Maior ou igual. Duas condições. Tanto faz ser maior, ou de repente uma nota igual a 7, né? Agora, se ele pegar e verificar que nessa coluna aqui, né, ou seja, no F3 eu não tenho uma média maior ou igual a 7, eu vou retornar com um valor falso. Ou seja, minha condição é falsa, não é verdadeira. Então, vai aparecer o que para ele? Reprovado. Ok? Pronto. Está montada a minha estrutura. Tá? E vou clicar em OK. Perceba que aqui deu aprovado. Né? Por quê? Porque a média do Adamastor ela é maior, né, do que 7. Certo? Se eu alterar as notas do Adamastor, né, então eu venho aqui,
Em vez de 9, o Adamastor tirou 5. Né? Aqui na nota de terceiro bimestre, tirou aqui 7. Olha só o que acontece aqui. A média foi alterada e a situação do aluno que estava aprovado anteriormente foi para qual? Foi para a segunda situação, que é reprovado. Por quê? Porque a média dele é inferior a 7, né? Então, aqui, uma vez que você formatou, configurou aqui a função se e todas as demais funções, né? Perceba que automaticamente, quando você vai lançando um valor, atualizando as informações da planilha, corrigindo informações, a planilha vai atualizando também essas informações, né? Então, vou voltar aqui, dar um Ctrl Z só para permanecer com as mesmas informações, né? Professor, eu fiz uma vez, também posso fazer com a alça de preenchimento, clicar e arrastar? Posso. Sofri uma vez com a função, programei, deu tudo certo. Não preciso sofrer de novo, a não ser que você esteja no começo praticando, né, entendendo a função. Tá? Mas vamos fazer de novo. Vou clicar aqui nesse segundo, que agora é o Alex, né? E agora eu vou vir aonde? Inserir função. Venho aqui na categoria, escolho a categoria lógico, escolho a função se, clico 2 vezes, né? Ou posso clicar nele e vir no OK. E aí vai aparecer aquela mesma janela. O teste lógico é o mesmo? Sim, o teste lógico é o mesmo para todos. Se o aluno tirar uma média maior ou igual a 7, aprovado. Caso contrário, reprovado, né? Então, vamos lá. Teste lógico. Vai ser sempre em cima da média. Sinal de maior igual a 7. Perceba que eu coloquei sem espaço nenhum. Apertei em cima da média, coloquei logo em seguida o sinal de maior, coloquei logo em seguida igual e coloquei logo em seguida o número 7. Não dê espaço nenhum no teclado, tá? Não dê espaço, pessoal. Certo? Valor se verdadeiro. Aprovado. Valor se falso. Reprovado. Ok? Clicar aqui no botão OK. E agora deu para o Alex reprovado. Por que para o Alex apareceu reprovado? Média abaixo do 7? Média abaixo do 7, exatamente. Tá? Se eu alterar aqui a nota dele, jogar aqui um 7 na nota do terceiro bimestre, vai para 7,1, o que deixa ele na condição, né, na situação de aprovado, tá? Então, Ctrl Z, vamos atualizar de novo a nota, né? Bom, vamos lá. Agora que vocês já entenderam como que funciona com duas situações, eu vou arrastar aqui, né? E ele já calcula para os demais a mesma fórmula que nós já fizemos nos dois anteriores, né? Do Adamastor e do Alex, tá? Bom, essa é a primeira maneira de fazer a função se simples, não precisando digitar nada, tá? E agora mostrando para vocês como fazer digitando. Igual se, já aparece aqui a função, né? Clica 2 vezes. Se a média, vou clicar em cima, F3, maior ou igual a 7, ponto e vírgula para separar o critério das mensagens, né? Então, ponto e vírgula. Vou abrir aspas duplas no teclado, que é o Shift mais a tecla que fica do lado esquerdo do ponto de exclamação, né? Que é o número 1. Tem as aspas duplas. Tá? Vou abrir as aspas duplas para colocar a mensagem que vai aparecer. Caso a média realmente seja maior ou igual a 7, vai aparecer alguma mensagem. Tá? E tudo que for mensagem de texto tem que estar entre aspas duplas. Senão o Excel não reconhece. Dá erro. Tá? Então, eu vou clicar aqui, aprovado.
fecho aspas duplas, ponto e vírgula, para separar a primeira mensagem da segunda. Agora a gente vai colocar a segunda mensagem novamente, abrindo aspas duplas e colocando reprovado. Ok? Fecho parênteses, abri aqui no começo, vou fechar aqui no final. Se eu me esquecer de fechar parênteses, pode ser que o Excel dê alguma mensagem, né, de erro e ele complete e feche sozinho, né? No caso aqui ele fechou sozinho, tá? Ele não apareceu numa mensagem, tá? Mas caso você esqueça, por exemplo, aqui eu vou esquecer das aspas duplas, tá? O que ele vai informar para você, ó? Encontramos um erro na fórmula e tentamos corrigir para... Aí ele mostra para você o que está faltando, né? Tá vendo aqui as aspas duplas no final? Você aceita essa correção? Sim. Tá? Aí ele completa para você também, tá? Então, de repente, você pode esquecer um detalhezinho ou outro que ele completa, tá? Mas tenta seguir sempre o mesmo padrão. Pode fazer de novo? Ó, digitando, né? Aham. Da outra maneira deu certo? Deu certo. Só que só as cores que não, né? Que acho que eu vou ter que alterar. As cores ainda não. A gente tá indo por etapas, né? Vamos primeiro fazer a Tá. função se, aí depois a gente entra na formatação condicional, tá? Beleza. Liliane, essas fórmulas ficam salvas? Ficam salvas dentro do arquivo, né? A hora que você faz aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar, tá vendo? Você clica em cima, né? Aí aqui na barra de fórmula fica salva a fórmula que foi utilizada para descobrir, né, aquela situação, tá? Professor, eu vou tentar fazer de novo, aí eu vou te mostrar o erro que tá dando. Tá bom. Acredito que seja no computador mesmo, que ele não quer salvar nenhuma atividade. Tá certo. Igual C, clico em cima da média, maior ou igual a 7, ponto e vírgula, para separar o critério das mensagens, aspas duplas para poder colocar as mensagens, né? Aprovado a primeira mensagem, ponto e vírgula, aspas duplas, vou colocar a segunda mensagem e vou fechar parênteses, tá? Essa é a estrutura. Deixa eu até mandar aqui no chat de texto para vocês, para quem estiver praticando. Tá aí no chat de texto, tá? Só tomem cuidado com essa referência do F3. Aqui no meu é F3, no de vocês não sei qual que é a referência, tá? Então pega como referência a média, tá bom? E aí eu arrasto para os demais, né? E ele já descobre a função, aplica a função e verifica se os alunos também estão na condição de aprovado ou reprovado, né? No caso aqui, o Alex e a Ana Paula vão estar na condição de reprovado, pois tiraram notas inferiores a 7, né? Certo, pessoal? Alguma dificuldade em fazer de uma das duas maneiras a função se? Não, só essa de digitar que é mais enroladinha, né? Só que você vai precisar saber fazer digitando, porque nos próximos exemplos, né, que a gente for trabalhar, não tem como utilizar mais o inserir função. O inserir função ele é só para duas possibilidades, né? Quando a gente tem mais de duas, já não é possível mais fazer dessa maneira, porque você pode perceber que aqui nessa janela a gente só tem dois campos, né? A gente não tem mais opções de campos para a gente colocar, tá? Então, digitando, a gente fez dessa maneira. Agora é o seguinte, agora a gente vai trabalhar a formatação condicional para justamente deixar igual tá aqui o exercício da apostila.
Aqui, para deixar as cores, né? Aprovado verde, reprovado vermelho, né? Ok. Então, vamos lá. Moisés, aí no celular é o seguinte, a estrutura da função vai ser a mesma, tá? É a mesma que a gente está utilizando aqui, vai ser no celular, tá? Só que aí é o seguinte, em vez de você colocar se, você vai colocar o if, tá? Deixa eu até colocar aqui para você a estrutura. E no celular vai ser o if, em vez de se, vai ser o if, né? Pegando, traduzindo o if para o português, né? Do inglês para o português é se, tá? Então, na verdade, vai ser if, tá? E aí a estrutura é a mesma, tá? Tem os aspas duplas, né? Tem ponto e vírgula, tem o critério que você tem que colocar, tá? Então, aí no celular a única diferença vai ser só o nome, a estrutura é a mesma, tá? Vou colocar aqui no chat de texto, caso você precise, pode pegar aí também, tá? Então, vamos lá. Formatação condicional, pessoal. Formatação condicional é o seguinte, é quando a gente formata de forma condicional, né, a partir de uma regra estipulada, a formatação de uma palavra, né, a formatação de uma célula, por exemplo, pode ser com a cor de fundo, que pode ser com a cor da letra, que pode ser com um formato diferente, né? Então, eu vou selecionar a coluna aqui todinha, onde eu tenho a situação dos alunos, tá? Toda essa coluna, tá? No caso, só situações, tá? Não o título, só as condições dos alunos. Depois eu vou aonde? Dentro de página inicial, eu vou clicar aqui em formatação condicional, tá? Perceba que dentro de formatação condicional eu posso trabalhar com diversas situações, regras. Essas regras eu consigo trabalhar com é maior do que, é menor do que, está entre, tá? Ou seja, quando eu clico nesse está entre, eu consigo colocar, por exemplo, dois valores diferentes, né? Então, tudo que tiver entre 0 e 10 vai aparecer de uma determinada cor, por exemplo, né? Tudo que é igual a, né, igual a 10, por exemplo, né, ou igual a algum texto específico que eu programar, né, vai aparecer de uma determinada cor. E justamente o que a gente vai utilizar aqui, ó, texto que contém, tá? Então, seja em um intervalo na qual a regra condicional seja um texto que contém, então eu vou clicar nele, vai aparecer essa janelinha aqui. Que texto? Primeiro nós vamos trabalhar com aprovado. Então eu vou escrever aqui dentro, aprovado, tá? E aqui do lado direito, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Tá vendo que ele já vem com uma formatação pré-definida? Ah, mas eu não quero essa formatação. Então eu vou clicar aqui na seta, vou escolher aqui um formato personalizado, e aí vai aparecer essa janelinha aqui, onde você pode mudar, inclusive, o tipo de número, né, mudar a categoria desse número. A fonte aqui você pode colocar, por exemplo, deixar a cor preta, né? Vim aqui em borda, se você quiser colocar uma borda específica em volta dessa célula, ou mudar a cor de preenchimento, que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar a cor de preenchimento verde para aprovado e a cor eu vou manter a cor preta, tá? Vou pintar só o quadradinho. Vou clicar em OK, tá? Perceba que nesse intervalo aqui, ele inclusive já preencheu da cor que eu coloquei e colocou a letra padrão. Vou clicar em OK. Não preciso clicar fora, aproveito que já está selecionado esse intervalo para a gente colocar a segunda formatação condicional. Então, vou clicar novamente em formatação condicional. Vou clicar aqui em regras de realce das células e vou clicar aqui texto que contém. Texto que contém a palavra reprovado, né? Ou a condição reprovado.
Vou clicar aqui nessa seta, formato personalizado, ok? Vou escolher aqui a cor da fonte, cor preto mesmo, preenchimento, colocar vermelho. Vou clicar em OK. Clicar em OK. Agora eu vou testar para ver se realmente dá certo. Se na hora que eu alterar essa nota aqui do Alex, né, colocar uma média aqui igual ou maior que 7, se ele já muda para aprovado e já muda a cor, né, a formatação do estilo. Então, vou mudar aqui, colocar nota 3, 10, tá? Vou colocar 10 aqui. Já muda a média e já muda a formatação, passando aí a célula a ser preenchida de verde, né, com a letra preta, ok? Então, essa é a formatação condicional. Professor, tem um detalhezinho aqui também, que eu queria mostrar para vocês, o seguinte, vou selecionar essas opções aqui, vou vir em formatação condicional. Caso você queira limpar qualquer tipo de formatação que tenha aqui, nessa coluna, você pode clicar aqui, ó, limpar regras. E aí você seleciona a opção limpar regras das células selecionadas. Perceba que ele volta a ficar no padrão inicial, né? Ou seja, sem formatação nenhuma. Ok? Então, tem como ser feito essa maneira também. Dúvidas, pessoal, na formatação condicional? O que vocês acharam da formatação condicional? Tem como fazer no celular também. Eu vou mostrar como faz, tá? Pode fazer de novo? Sim. Vamos lá. Formatação condicional. Vou selecionar a coluna, onde eu tenho as situações, né? Aprovado, reprovado. Todas, né? Todas as situações. Formatação condicional. Dentro de página inicial, você vai encontrar aqui. Vai ficar mais ou menos entre o centro e o lado direito da tela. Na parte superior. Regras de realce das células. E aí eu vou marcar a opção texto que contém. Texto que contém o quê? A primeira condição. Aprovado. Ok? Aprovado. Vou vir aqui. Caso eu queira deixar as cores com uma dessas opções, eu coloco. Se não, eu venho em formato personalizado. Né? E aí eu mesmo consigo colocar a cor que eu quero, né? Deixar ele personalizado do jeito que tem que ser, né? Vem aqui em fonte, a cor. Aqui na minha versão não apareceu personalizar aí agora não. Você tem que clicar nessa seta, ó. Você tem que clicar nessa seta, aparece formato personalizado. Ah, lá embaixo, né? Ah, tá, agora eu vi. Fonte, a cor preto, preenchimento. Aprovado, vou colocar esse verde aqui. Ok. E vou clicar em OK de novo, tá? Aproveito que está tudo selecionado, formatação condicional, regras de realce, texto que contém. Agora eu vou para a segunda condição, reprovado. Não dá para fazer as duas de uma vez, tá? Faz cada uma das condições em etapas diferentes. Fez o aprovado primeiro, agora faz o reprovado, tá? Reprovado, formato personalizado, fonte, mudar a cor da fonte, deixar preto, só vou mudar o preenchimento. Preenchimento eu coloco vermelho. Vocês podem colocar as cores que vocês quiserem, tá, pessoal? Vou clicar aqui em OK. Pronto. É interessante a gente trabalhar com formatação condicional porque, além de só aparecer a mensagem na planilha, aparece a cor, né, que, além do resultado, mostra um campo visual para você, né? Ou seja, tudo que está em vermelho gera um alerta, né? Gera uma verificação nossa para ver o que pode estar acontecendo ali. Tá? Então, assim, visualmente a gente consegue entender melhor com as formatações condicionais alguns resultados, né, que de repente a gente precisa apresentar como resultado, como relatório, etc. Tá? Pessoal, perguntas?
Aí na planilha vai aparecer só o preenchimento. O texto mesmo, em vermelho, ele não fica. Não, o texto ele fica, eu escolhi preto, né? Mas você poderia ter escolhido vermelho. Assim, é lógico que você tem que contrastar os fundos, né? Ou seja, se você escolher um fundo verde, você não pode escolher a cor da letra verde, que aí não vai dar certo, né? Vai ficar tudo verde, você não vai conseguir destacar o fundo e nem a letra, mas tem como você fazer isso, ó. Vem aqui, formatação condicional, regras, texto que contém. Aliás, eu vou limpar o que eu fiz, né? Vou ver aqui em formatação condicional, limpar regras, ok. Formatação, texto que contém, aprovado, formato personalizado. Vamos lá, então, só a fonte. A fonte eu vou deixar vermelho. Ok. Ué, era verde. Deixa eu voltar aqui. Anotação condicional, regras, texto que contém, aprovado, formato personalizado, fonte, deixar verde. Ok, então eu não vou mexer com preenchimento, mexer só com a cor da letra, tá? Ok. Vou lá em formatação condicional, regras, texto que contém, reprovado. Vem aqui, formato personalizado, fonte, deixar na cor vermelha. Ok. Ok. Pronto, dessa maneira, tá? Eu não aprendi ainda, não. É só mudar a cor da fonte. Cor da fonte, onde é isso? Lá naquela mesma opção que a gente foi. Vamos lá, vamos de novo. Cor da formacional, texto que contém. Formatação condicional, texto que contém, aí você coloca lá, né? Aprovado. Aprovado. Uhum. Formato personalizado, aí vai aparecer essa janela aqui. Número, fonte, borda, preenchimento. O que nós fizemos anteriormente foi mexer com preenchimento. Eu não, dessa vez não estou mexendo com preenchimento, só com a fonte. Ó. Vem aqui em fonte. Ah, com a fonte. Isso, a cor, e aí você escolhe verde para aprovado. Cor. Ah, agora eu aprendi. E vermelho para reprovado. Vermelho. Preenchimento automático. Errou, mãe? Errei. Deu certo? Ainda não, o meu ficou meio. Acho que eu errei aqui, peraí. Enquanto isso, eu vou salvando e vou mostrando no celular antes da gente tirar uma pausa para o intervalo, tá? Eu vou mostrar para vocês como faz no celular também. Vamos lá, salvar, procurar. Pasta 1. Deixa eu salvar no Google Drive. Ok, pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela do meu celular. Compartilhando a tela do meu celular, então, pessoal, vamos lá. Lá no Google Drive, né? Aqui o arquivo, pasta 1.
família 2. Ok, fazendo a situação primeiro, né, que é a função se, você vai digitar aqui na barra de fórmulas, né, embaixo, if, vai abrir parênteses, ok? Em seguida, você vai clicar em cima da média, que é 8,1. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. If, abrir parênteses. Deixa eu colocar ele em pé. Estou digitando no lugar errado, peraí. Aí. If, vou abrir parênteses, média, por que ele... Ah, detalhe, né? Sem o sinal de igual não vai, né, pessoal? Igual, if, abre parênteses, a média, sinal de maior. Você vai ter que procurar no seu teclado para ver. Aqui, ó, maior. Depois volta, igual a 7, né? Foi o que nós tínhamos... Vou voltar aqui. Ok. Maior ou igual a 7. Aí depois ponto e vírgula, né? Já está aqui. Aspas duplas. Vou procurar aqui pelas aspas duplas. Vou voltar. Aqui, aspas duplas. Qual que é a primeira condição? Aprovado. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Aspas duplas novamente. E coloco a segunda mensagem. E aprovado. Fecho aspas duplas e fecho parênteses. Vou apertar Enter. Tá aqui, ó. A estrutura lá embaixo. Tá, então, da mesma forma que nós fizemos, só trocamos aí pelo if, né? Que traduzindo se, em inglês é if. Arrasto. Clico aqui na bolinha, arrasto até aqui embaixo. Depois aperto o dedo mais uma vez em cima. E aí, clico nesses 3 pontinhos. E seleciono a opção preenchimento automático, tá? E ele aplica a mesma função nas demais linhas. Aproveitando que ele já está selecionado desse jeito, nós vamos trabalhar com a formatação condicional. Onde que aplica a formatação condicional aqui no celular? Você vai vir aqui nesse azinho, aqui do lado direito, na parte de cima, onde tem uma seta para trás, outra para frente, né? Vai clicar nele. Vai aparecer 2 opções agora. Formatações de texto ou de célula. Você vai na opção célula. E está aqui, ó, formatação condicional. Vai clicar aqui em formatação condicional. Vou até excluir, que ele puxou essas formatações aqui. Clica aqui em adicionar. O intervalo. Deixa eu ver aqui, deixa eu selecionar o intervalo. Isso, intervalo aqui no celular está de G3 até G6, né? Onde eu tenho as palavras, né? Então, vamos lá. Clica no A de novo, célula. Formatação condicional. Depois, formatar células C. Aí vai aparecer, está vazio? Não está vazio? O texto contém e o texto não contém. Texto contém. O texto contém o quê? A palavra aprovado.
concluído. Se o texto contiver a palavra aprovado, eu vou colocar o estilo de formatação ou selecionando uma dessas que tem aqui, ou clicando em mais, colocar a cor do texto. Depois eu posso escolher as cores básicas. Cadê aqui? Personalizar. Deixa eu colocar meu celular em pé de novo. Aqui. Tem horas que é melhor você inverter a orientação do celular, tá? Hora em pé, hora deitada. Personalizar. Colocar a cor verde. Voltar aqui na setinha na opção cor do texto. Aí eu vou clicar na opção salvar e adicionar nova, porque tem a segunda, né? Agora vai ser esse aqui, né? Valor da fórmula. Reprovado. Clicar no formato personalizado. Cor do texto, vou colocar cor vermelho. Voltar aqui. Salvar. Pronto, agora tem duas regras adicionadas. Uma para aprovado, outra para reprovado. Marcar aqui na posição certinho. E aí percebam que a formatação condicional já foi aplicada nesse intervalo, né? Verde para aprovado. Poderia ter preenchido com outra cor também. Mas aqui no caso a gente só pintou a cor da letra conforme está na apostila, tá? Então fizemos aí a função se e a formatação condicional. Pessoal que está no celular aí, dúvidas? Ou alguma dúvida também no computador? Aproveita o momento aí para a gente tirar essas dúvidas. Foi tranquilo? O que vocês acharam? Muito difícil? Moisés? Priscila, deu certo? Difícil um pouco. E praticar, né, pessoal? Tem jeito. Eliane. Ok. Pessoal, então vamos lá. Vamos tirar o intervalinho. Tá 8h23. Vou dar aí um tempinho maior para vocês. Quando faltar 5 minutos para as 9 horas, nós retornamos. Praticamos mais um exercício ou dois, tá? E aí eu passo a atividade da aula de hoje, ok? Então, pessoal, até daqui a pouco, tá? Faltando 5 minutos para as 9, nós retornamos e aí damos continuidade no conteúdo, ok? Até daqui a pouco.